Façamos uma breve reflexão a respeito do que nós passamos hoje na igreja, liturgicamente, né? Contemplamos primeiro Jesus entrando em Jerusalém, montado no lombo de um jumentinho, aclamado pela multidão, que gritava cheia de alegria. O povo estava entusiasmado com tudo que estava vendo. Jesus havia, antes de chegar a Jerusalém, tinha passado em Jericó, tinha curado pessoas, depois chega lá em Betânia, e o povo já via a ressurreição de Lázaro, depois Jesus cura o cego Bartimeu, de modo que o povo estava alvoroçado, né? Pregava como quem tem autoridade, era um homem extraordinário, tinha feito tantos milagres, é o Messias. Por outro lado, os inimigos já tinham se reunido num conselho próprio e já tinham decidido matá-lo. O clima era esse, de alvoroço por um lado, muita gente chegando a Jerusalém para a festa da Páscoa, multidão acompanhava Jesus, outra multidão estava já em Jerusalém, e ali nesse clima de alvoroço, entusiasmo, indiferença de alguns, ou dúvidas pelo menos, está entrando Jesus triunfalmente. E ele prepara essa entrada, como acabamos de ouvir no evangelho inicial, mandando os discípulos prepararem um jumento, a jumenta, colocam lá os seus mantos em cima, Jesus sobe, começa a caminhar, entrando em Jerusalém, o povo alvoroçado, cheio de entusiasmo, aqui chegou o Messias. Cortam folhas de palmeiras e de oliveiras e tremulam, agitam e gritam, bendito que vem em nome do Senhor, é o Rei de Israel, hosana nas alturas, bendito o Filho de Davi, é o Rei de Israel. Por outro lado, os judeus, olhando aquilo com desdém e com um certo receio do povo, dizia para Jesus que mandasse que aquele povo se calasse, e Jesus respondeu-lhes, se eles se calarem, as pedras clamarão. E agora? Vem uma pergunta muito significativa, por que Jesus aceitou aquele louvor, aquela glória? Se antes Jesus tinha rejeitado, quando ele multiplicou os pães e queriam coroá-lo rei, ele simplesmente foge. Quando faz o milagre, avisa ao miraculado, não contes a ninguém. E assim, em diversos momentos, Jesus sempre procura evitar que o proclamem rei, proclamem Messias, ao menos rei. E por que isso? E agora Jesus faz diferente, aceita tudo aquilo e vai mansamente entrando em Jerusalém. A resposta é muito simples, porque naquele momento já havia chegado a sua hora. Aquela hora que ele ansiava há muito tempo, aquela hora que ele já havia falado para sua mãe no início da sua vida pública, ainda não chegou a minha hora, mas que depois ele vai mostrando aos apóstolos e aos discípulos o desejo que ele tinha de ser batizado no sangue. Era a sua hora. Era a sua hora. E estava ali a hora de implantar o seu reino, e a hora querida pelo Pai. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, ele vai dizer a Pilatos. E é exatamente ali, naquele momento, em que ele vai se oferecer em sacrifício, em oblação, pela salvação do gênero humano. Era o reino de Cristo que agora se estabelecia. É claro que o reino de Deus sempre esteve presente na história, porque Deus governa todas as coisas, mas ali ele receberia como homem Deus todo o poder. Ele conquistaria, ele retiraria das garras de Satanás os homens que estavam presos, acorrentados pelo pecado. Agora era hora de
pisar na cabeça de Satanás e vencer. Era a grande batalha de vencer o demônio, vencer a morte e vencer o pecado. Era o reino de Cristo se estabelecendo. Um reino na sua plenitude, tanto quanto é possível aqui na terra. E como é esse reino? O que fazer para entrar nesse reino? Em primeiro lugar, o reino de Cristo é um reino universal. Jesus é o único Salvador da humanidade. E nós temos que partir do princípio que nós precisamos de salvação. Precisamos de Deus, precisamos desse Salvador que venha nos libertar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e venha nos libertar da morte, das garras do demônio que nos escraviza, das garras dos vícios. Precisamos desse Salvador que dê realmente um verdadeiro sentido na nossa vida. E esse Salvador é um só, Jesus Cristo. Eu sou o Senhor teu Deus, dirá Deus lá no Monte Sinai a Moisés e ao povo, não terás outros deuses diante de mim. E esse Deus enviou o seu Filho. Então não há outro nome que seja dado na terra que possa trazer a salvação, senão o nome de Jesus. É exatamente o que São Paulo nos disse na epístola de hoje, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. E Jesus quer que esse reino se espalhe por todo o mundo. Por isso, antes de subir ao céu, ele deu um mandato aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, esse reino de Cristo é único e é para todos os homens. Deus que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, só é possível através de Jesus Cristo, porque foi Ele que derramou o seu sangue na cruz por nós. Não foi Buda, não foi Maomé, não foram os orixás do candomblé, não. Quem derramou o sangue foi Jesus. Quem nos salvou foi Jesus. E só tem Ele. É único. Ele e agora com a sua igreja. A igreja que Ele fundou, que é a sua esposa. Esposa de Cristo, que nasce do lado aberto dEle. E é para todos os homens. Daí a nossa missão. Porque nosso Senhor disse aos judeus, se aqueles meninos parassem de gritar, e na realidade eles queriam um reino temporal, um reino ideológico, um reino político. Como hoje muita gente na igreja, quando vai pregar o evangelho, prega um evangelho político, com uma leitura política, uma leitura até marxista da história, como se o reino que Cristo veio fundar foi um reino material, um reino aqui para a terra, e unicamente para a terra. É exatamente uma maneira de iludir as pessoas, para as pessoas pararem de pensar na eternidade, simplesmente ignoram as verdades da fé, ignoram a eternidade, querendo implantar um reino aqui na terra. Primeiro foi um reino material, agora é um reino ecológico, um reino da natureza, como uma mãe, né? Com forças que dominam, que é um absurdo, como foi na época que propagaram tanta tal da Pachamama, exatamente isso, um reino aqui na terra, um reino ecológico ou eco-indigenista, com todo respeito aos nossos irmãos indígenas, mas colocando como a figura perfeita, coloca uma espécie de teologia indigenista, como a sua visão de mundo, de geração do mundo fosse a ideal. É um mito do bom selvagem que agora volta à tona, como veio no tempo do romantismo, sobretudo aqui no Brasil,
estamos aí com os grandes autores, né? José de Alencar, por exemplo, lá com o seu Guarani, o Birajara, Iracema, o mito do bom selvagem, em paz com a natureza, e vem a igreja e destrói. Então tem que deixá-los. Então ideologizam o próprio Jesus Cristo, né? Isso é uma falsidade que fazem, impedindo as pessoas de se encontrarem com Cristo. Uhum. O fato é que o reino dele é para todos nós. Mas como é esse reino? Aliás, como é que eu vou caminhar nesse reino de Deus? O reino de Deus é um reino de cruz. É um reino de redenção. Notem, por exemplo, aí comparativamente, como fazem os santos padres, o povo carregava naquele tempo ramos de oliveiras e de palmeiras. A oliveira mostra exatamente, é o símbolo da dor, porque para se fazer o azeite tem que amassar lá as azeitonas, aquelas pedras de moinho como tinha na época, né? E depois disso é que saía lá o azeite, né? Era preciso passar pelo massacre, era dor, e só depois viria o azeite, né? E Jesus vai falar naquela mesma ocasião: agora chegou a hora do Filho do Homem, e que o Filho do Homem vai ser entregue, e se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruto, portanto, ele vai morrer para dar fruto. Assim também, o reino de Cristo é um reino de cruz. Nosso sinal é o sinal da cruz. A cruz que é loucura. Quem quer a cruz? A cruz que é escândalo. Não podemos ouvir falar de cruz, mas a pregação de Cristo, e nos diz São Paulo, eu prego Jesus crucificado. Só que não é apenas uma pregação de ouvir, mas é uma pregação para viver, né? Por isso ele completa: com Cristo cravado estou na cruz. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Porque vocês imaginam que as cruzes estão espalhadas por todos os lugares por onde a igreja passa? O próprio Brasil se chamava Terra de Santa Cruz. Cruzes por todos os lados, nas nossas igrejas, nas nossas casas, nos tribunais, pelo menos até pouco tempo, nas ruas, nas montanhas, sempre a cruz, porque é o sinal do cristão. Não apenas um símbolo, mas uma realidade. O meu sofrimento eu uno ao sofrimento de Cristo. A minha dor eu uno à dor de Cristo. Não quer dizer que aqui na terra eu vou ter só dores, claro que não. Mas eu tenho que aprender a oferecer a minha vida. São Paulo fala: os que são de Cristo crucificaram com Cristo os seus vícios e paixões, para ressuscitarem com Cristo para uma nova vida. Este é o verdadeiro sentido de crucificar-se com Cristo. Eu vou crucificar minha maldade, meu orgulho, que aparece tantas vezes quando eu sou arrogante com as pessoas, quando eu não sei perdoar, quando eu fico guardando mágoa, quando eu fico dizendo que eu sou melhor do que os outros e que eu sempre tenho razão, quando eu julgo a tudo e a todos. É o meu orgulho que está ali. Quando eu não sei acolher, como também está presente na minha vida, que preciso crucificar, a minha sensualidade, os tempos difíceis, os que nós vivemos, quanta luta, por exemplo, para se viver a castidade, com tantas, além das nossas dificuldades interiores, com tantos incentivos, com tanta pressão da sociedade, em que tudo ficou banalizado. Então, além viver a castidade, tendo nas mãos um celular que a qualquer momento pode aparecer uma coisa impura, se eu procurar, muitas vezes nem procuro,
ou nas ruas, com as vestes imodestas, ou nas músicas, ou no próprio ambiente social tão erotizado, e já querem erotizar as nossas criancinhas, tirando delas a inocência. Ai de quem fizer isso! Ai de quem fizer isso! Ai de quem escandaliza uma criança! Jesus fala, é melhor amarrar no pescoço a mó de um moinho e jogar ao mar do que escandalizar uma criança. E quantas vezes já pequenina, os adultos escandalizam. Uma vergonha. No mundo é assim, e dentro dos certos ambientes da igreja também não ficou atrás. Escândalo da pedofilia, uma maldade, uma miséria em muitos lugares. Tudo isso em nós temos que crucificar com Cristo. A sede de poder, a sede de prazer e a sede de bens materiais, onde se dá mais valor a quem tem, e cada vez se quer ter mais. O homem precisa de tão pouco para viver, tão pouco, e tanta gente cada vez quer mais, mais e mais. E tantas pessoas não têm nada, nem o mínimo necessário. Então é preciso que aquele que se deixou conquistar por Cristo, que se encontrou com o nosso Senhor, tenha essa sensibilidade e essa decisão de se crucificar com Ele. Agora, lutar contra isso é uma verdadeira crucificação. É o crucificar-se, é a cruz, viver a cruz. Esse é o reino de Deus, o reino que Cristo vem trazer. Mas como é que ele começa? Não só no mundo, antes de esse reino ir para o mundo, esse reino tem que acontecer dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Então é preciso fazer alguma coisa. Nós fomos batizados, dentro de nós há uma luta. Todos nós lutamos internamente. São Paulo diz, faço o mal que não quero, e faço o mal que eu não quero, e não faço o bem que eu quero. Então nós temos que estar dispostos a essa luta interior. Primeiro com uma atitude nossa, depois uma atitude de Deus. São João da Cruz, ele faz uma comparação, aliás, ele explica de modo muito interessante. Ele diz que nós precisamos do sofrimento. E o primeiro sofrimento é o sofrimento ativo, aquele sofrimento que nós buscamos na luta contra as nossas paixões dominantes, para que o reino de Deus aconteça dentro de nós. Então eu faço penitência, faço a oração penitencial, faço um jejum, faço uma mortificação, eu escolho fazer essas coisas para me dominar, me autodominar, para merecer, em um certo sentido, a graça de Deus, para me vencer, para ter a vitória sobre mim mesmo. Esta palma que nós levamos é essa vitória, a vitória de Cristo, né? Sobre a morte, sobre o pecado e sobre o demônio, né? Mas nós temos que ter um outro tipo de sofrimento, que São João da Cruz chama de sofrimento passivo, quer dizer, aquele sofrimento que Deus nos manda, ou Deus permite que venha. E Deus vai trabalhando a nossa alma individualmente, porque cada um é um só para Deus. E Deus vai permitindo sofrimentos, humilhações, dores, sacrifícios. É um sacrifício financeiro, é uma doença, uma enfermidade, é um problema do desemprego, é uma humilhação sofrida, é uma revolta dentro de casa, é uma calúnia, enfim. Existem inúmeros meios que essas coisas vêm a nós e nós devemos, de modo passivo, suportar por amor a Deus, oferecendo tudo aquilo como um meio de santificação. É o que São João chama de purificação passiva ou sofrimento passivo, porque o reino tem que acontecer dentro de nós. Assim nós somos fortes. Muitos acham que os católicos, por adotarem esses sistemas, são fracos. Não, nós somos fortes. Podemos andar de cabeça erguida porque nós não somos escravos.
somos livres. Não somos escravos dos vícios, das paixões desordenadas, somos livres. Essa liberdade foi a liberdade conseguida por Cristo para cada um de nós. Porque o reino já começa a acontecer aqui dentro. Jesus entra em Jerusalém, é depois traído, maltratado, conhecemos bem a história. Na sexta-feira santa vamos falar um pouquinho sobre isto. E depois então Cristo é crucificado e vence a morte ali, ressuscita, glorioso, né? E nos dá essa vitória. Sou vitorioso com Cristo e pronto. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe das Vitórias e Mãe das Dores, que ela nos coloque aos pés da cruz e que jamais, né, façamos maldições à cruz. Pelo contrário, beijemos a nossa cruz, para que assim nós possamos, com a graça de Deus, estarmos mais unidos a Ele, não só agora, no seu reino, mas por toda a eternidade.